Olá, meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. Vamos compartilhar a palavra de Deus hoje, conforme o Senhor tem nos direcionado. E como sempre faço nos nossos áudios, eu quero fazer um breve convite, antes do nosso estudo, que você conheça a missão evangélica Valentes da Libertação e entenda um pouco mais desse ministério levantado por Cristo, para que possamos pregar a palavra da verdade, o ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus na sua integridade, do modo que ele é, não buscando nenhum tipo de glória ou crescimento próprio para nós mesmos, mas sempre levando a palavra de Deus como o princípio e o principal fundamento da nossa fé. Também cremos na igreja primitiva, no resgate dos perdidos, dos desviados e naqueles que se afastaram da presença de Deus, pelos escândalos, pelas tristezas, pelas mágoas, enfim, pelos pecados, por tudo aquilo que condena o coração do homem sem Jesus. Mas eu quero dizer para você que há esperança e Deus tem um plano para a sua vida. Então acesse valentesdalibertação.com.br, conheça mais do nosso ministério, eu tenho certeza que Deus falará com você. Eu sou o pastor Leonardo Volk, conte comigo e com a nossa equipe. Eu quero ler para vocês hoje passagem, está lá em Gálatas, capítulo 3, iniciando no versículo 13. Gálatas, capítulo 3, iniciando no versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Amém? Tremenda essa passagem. Então, estamos falando aqui sobre Cristo que levou a maldição da lei. Importante nós colocarmos todo o nosso entendimento nessa palavra, porque grandes revelações existem aqui. Então diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Primeiro ponto da base da fé cristã. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Poxa, pastor, o que é a maldição da lei? Quer dizer que a lei, antes de Cristo, era maldita? Não. Quer dizer que o homem ainda não tinha recebido o Salvador. Ainda não existia o sacrifício gratuito de Cristo na cruz para que fôssemos salvos. A graça não tinha chego ao homem. Por isso, a lei imperava para que o homem vivesse debaixo de regras, as quais o levariam sim à justificação ou não, por aquele tipo de fé daquele momento. Mas hoje a justificação da nossa fé está em Cristo. E diz a palavra que Ele nos resgatou da maldição da lei, quer dizer, Ele nos trouxe a graça. Jesus nos trouxe a salvação pela sua morte no madeiro. Olha que interessante, diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro para que ele fosse maldito no seu lugar. Muitas pessoas não entendem a profundidade e a expressividade deste ato de Cristo. É o maior ato de amor já apresentado ao homem durante toda a história. Nenhum momento existiu um ato de amor tão grande por alguém tão pecador quanto eu ou você. Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, foi levantado no madeiro por conta dos seus pecados, dos meus pecados, para que nós tivéssemos a condição de sermos salvos, um favor imerecido pela sua graça. Temos que entender a profundidade disso. E ele diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só, aquilo que foi prometido em bênção, entendam, em bênção, não em sacrifícios. Em bênção foi prometido a Abraão, se estendeu aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não têm descendência
de judeus, judaica, hebreia. Nós, que somos outros povos, recebemos a mesma herança que as promessas que foram dadas a Abraão. Por quem? Por Cristo. Ele é o nosso intermediador para que Deus estenda a bênção que foi prometida a Abraão e toda a sua descendência. Porém, não vamos confundir com uma teologia amplamente difundida nas igrejas evangélicas que buscam benefício próprio. Os sacrifícios que Abraão e toda a sua descendência, como judeus e com ordens claras e expressas para os judeus, não devem ser de modo algum replicadas por nós gentios. Eu quero dizer para você que não adianta querer aplicar as regras da lei ou as regras de direcionamento que Deus deu a Abraão e sua descendência para os gentios. A nossa regra inicia-se em Cristo. Nós estamos inseridos no Novo Testamento. Se você quer aprender como andar, leia o Novo Testamento, porque lá é o livro, é o testamento para os gentios. São os livros para os gentios, que somos nós. Então não adianta. Para eu ter a bênção de Abraão, eu tenho que fazer as mesmas coisas que Abraão fez. Não vai, não faça. Eu tenho que fazer o que os profetas disseram para o povo judeu fazer. Não tem que fazer. A lei de Levítico não é sobre nós. O que Malaquias pregou não é para nós. Entendam? Nós estamos inseridos no Novo Testamento. Então diz que estas bênçãos que foram entregues, chegadas para Abraão, agora nos chegam por Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Está vendo como nós não temos que fazer nenhum tipo de sacrifício? Como faziam assim os judeus? Por quê? Porque recebemos pela fé. Fé é você esperar em Deus aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê, aquilo que você ainda não toca, mas você tem a firme convicção de que vai acontecer. Isso é a base de fé. Por quem nós vamos receber? A promessa do Espírito Santo. O que é a promessa? A promessa do Espírito Santo é exatamente com que se cumpra em nós, através de Cristo, a vontade de Deus. Por quem? Pelo seu Espírito. Olha que coisa tremenda. Aí diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Olha só aqui o segredinho, e nós vamos destruir agora a doutrina neopentecostal. Está falando o quê? Como um homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Eu quero dizer para você que se a sua aliança com Cristo for confirmada, pastor, como é que eu confirmo a minha aliança com Cristo? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, declaro que Ele é meu único suficiente Salvador, morri com Ele na cruz, ressuscitei no terceiro dia. A aliança está confirmada. A aliança está confirmada. Agora cabe a você viver longe do pecado. Aí você reafirmar diariamente a sua fé em Cristo. Mas a aliança está confirmada. Então, ninguém pode anular ou acrescentar qualquer coisa nisso. Quer dizer então, pastor, que ninguém pode dizer que eu estou amaldiçoado, que eu preciso fazer sacrifício para ser abençoado. Quer dizer então que não tem nenhum homem que pode vir ali e dizer que ele vai fazer qualquer coisa, vai fazer propósito, vai fazer isso ou aquilo para que possa melhorar a minha aliança com Deus ou acrescentar coisas na minha aliança? É exatamente isso. O dia que você crescer na fé e entender que nenhum homem tem poder algum para intermediar qualquer pedido seu com Deus, para tomar lugar da sua relação com Deus, ou tomar qualquer coisa sua, material, para potencializar recebimento de bênçãos, você será realmente uma pessoa livre. Você não precisa de intermediadores para falar com Cristo. Você não precisa dar o seu tudo para receber algo de Deus. Você não precisa receber promessas de ninguém achando que tem mais poder que você, porque ninguém tem poder. O único que tem poder é Cristo. Mas essas pessoas acreditam que têm poder, acreditam que Deus dá para elas dons específicos acima dos demais mortais para escravizar pessoas. O dia que você entender que isso não tem fundamento bíblico, você será uma pessoa livre. Você vai deixar de ficar buscando migalhas que entregam a você em troca do seu dinheiro ou de qualquer coisa que você ofereça.
Por quê? Porque ninguém pode anular. Se você que está ouvindo essa mensagem foi excluído de uma igreja por causa de pecado, porque você errou, porque você cometeu alguma coisa em algum momento na sua vida, excluíram você, eu quero dizer para você, ninguém pode anular a sua aliança com Cristo. Ninguém tem o poder de anular a sua aliança com Jesus. Ninguém tem esse poder. Então, se alguém falou para você que ali estava acabado a sua aliança, eu quero dizer para você, maldito essa pessoa, coitada dela. Mal sabe ela que ninguém pode anular a sua aliança. E sequer pode acrescentar também a aliança com Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Não caia no engodo daqueles que vêm para roubar aquilo que Deus tem te dado. Não caia, não existe troca com Deus. Tudo é por graça e misericórdia. Nenhum homem, Deus mandou eu falar com você, igreja, que é para você dar tanto, que é para você fazer tal compromisso até dia tal. Ei, isso é uma doutrina do diabo. E se ele se apresentar na minha frente, eu falo na cara dele. Eu não tenho o menor rabo preso com ninguém. Nosso ministério foi chamado para pregar a verdade. Não pode acrescentar nada se a sua aliança com Cristo for confirmada. Ora, diz a palavra, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. A tua descendência que é Cristo. Então, a promessa foi feita a Abraão. Não foi feita para todo mundo. Não foi feita para um monte de gente, como dizem, todas as religiões levam a Deus. Não leva, não. Todas as religiões levam para o inferno. O único que leva a Deus é Cristo. Entendam. Então, se existe uma promessa e foi dada a Abraão, não existem várias descendências, não existem vários caminhos, não existem vários modos de se achegar a Deus, só existe um modo, que é Cristo. E através do ensinamento da sua palavra. Por isso que diz, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Todos precisam de Cristo para chegar como descendentes de Abraão. Diretos? Não somos judeus, somos gentios. Mas por Cristo, entendam, Cristo é a chave para que todas as promessas de Deus venham ser verdadeiras na sua vida. É por Cristo. Não existe outro caminho, meu irmão, minha irmã. Por isso, nós precisamos que você, e Deus pede encarecidamente, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação que Ele teve por nós a enviar Jesus Cristo, Ele pede para você conhecer as Escrituras para que você seja livre. Você precisa ser livre da doutrina que tem levado pessoas a acreditar que elas levam maldições de passado, que elas vivem debaixo da maldição de pais, de tios, de avós, de sei lá quem. Doutrinas que ensinam que precisamos de intermediadores para pedir para Deus realizar os nossos desejos. De pessoas que querem comprar as suas bênçãos, que querem vender as bênçãos de Deus para você, que querem que você entregue as suas coisas, que você acredite que são pessoas diferenciadas, sobrenaturais. Meus irmãos, sejam livres. O sacrifício na cruz foi suficiente para que você alcançasse a vitória em Cristo. Você não precisa de mais nada além do sacrifício de Cristo na cruz. Não tenha nada, não existe nada que nenhum homem pode fazer. Nenhum homem pode intermediar os seus pedidos a Deus. Nenhum homem pode intermediar o seu relacionamento com Deus. Porque o único intermediador e mediador dos nossos pedidos e da nossa salvação é Jesus Cristo. Para isso que o Espírito Santo nos foi entregue, para que sejamos livres, para que tenhamos livre acesso ao nosso Salvador. Entendam, nós estamos vivendo um momento em que é muito triste vermos pessoas tão presas, pessoas que estão vivendo debaixo de uma escravidão, estão sendo manipuladas por homens inescrupulosos, que querem dizer que para que as promessas cheguem a elas, elas precisam fazer investimentos. Elas precisam fazer compromissos extras, elas precisam fazer situações extras, elas precisam se comprometer com o ministério. Meu irmão, minha irmã, conheça o Evangelho e seja livre. Seja livre. Por isso que a palavra diz que nós, eu e você somos uma igreja. Você é uma igreja, eu sou uma igreja, nós viramos templo do Espírito, cada um de nós somos uma igreja que está com a sua lâmpada acesa a Cristo. Entenda, por favor, você tem que entender que a salvação é individual.
Você tem que entender que só você pode buscar por você mesmo. Poxa, pastor, eu não posso orar por alguém perdido? Pode, mas você não pode intermediar. Você não é mediador de nada. Você pode pedir a Deus, Senhor, toca naquela vida por misericórdia. E Deus pode ouvir a sua oração, porque o pedido de um justo, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Sim, diz na Bíblia. Mas você está pedindo a Cristo, o verdadeiro mediador, toque naquela vida. Não é você quem vai chegar ali e falar: Jesus, olha, eu estou representando a pessoa tal aqui, e por representá-la, então o Senhor vai abençoá-la pela minha oração, que é o que os neopentecostais estão fazendo hoje. Esses bispos de Araque aí, esses pastores de Araque, esses apóstolos de Araque aí. Apesar de que apóstolo eu só conheço os da Bíblia, né? Mas é isso que eles estão fazendo. Eles tomam lugar de mediador dos seus pedidos. Eles tomam lugar de mediador. Deus vai ouvir a oração deles, vai abençoar a igreja. Meus irmãos, pastor foi chamado para direcionar o povo. Pastor foi chamado para... Nem Moisés. Moisés foi chamado para direcionar o povo. Vê se Moisés podia fazer alguma coisa pelo povo por si só. Não, ele tinha que falar com Deus. E Deus ia lá e tocava no povo. Na antiga aliança. Tu imagina agora que estamos em Cristo. Que cada um de nós já tem o próprio Espírito Santo que faz o intermédio entre nós e Cristo. Cada um de nós agora. Existem pessoas que querem dominar você. Existem pessoas que querem levar você à escravidão e você não está enxergando. A igreja de Cristo está baseada em o próprio Jesus. Ele é o bom pastor. Um pastor terreno, humano, foi chamado para conduzir o povo. Somente isso. Conduzir como? Para seguir cegamente? Não. Seguir mediante as escrituras. Toda vez que você ouvir uma pregação, vá na escritura e veja se o que aquele homem falou está certo, está correto. Faça prova. Não seja um crente cego, burro. Faça prova. Aí sim, ele vai falar, irmão, é por aqui, irmão, é por ali. Mas ele não pode falar, ei, irmão, eu vou tomar lugar, dá licença aqui que eu vou fazer o intermédio aqui, eu vou orar e Deus vai atender o seu pedido. Que é isso? Como assim? Não pode não. Quem vai atender o meu pedido é Deus. Quando eu fizer o meu pedido de coração e Deus achar que eu mereço. E se Ele quiser. Nós estamos desconstruindo o modelo maligno e controlador que foi criado. Por isso eu quero pedir para você, conheça as Escrituras e seja livre. Livre do engano. Eu peço a você que leia essa passagem, que ouça e entenda que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque ele foi pendurado no madeiro. E ninguém pode anular, muito menos acrescentar, esta aliança que foi criada. Qualquer coisa, seja material, seja físico, seja espiritual, ninguém pode anular, muito menos acrescentar. Somente você e Cristo podem fazer isso. Você pedindo por você mesmo. Fique firme, permaneça firme, seja valente. Um grande abraço.